E a imprensa argentina novamente volta a colocar Lucas Alario no Internacional. No vídeo de hoje eu quero te falar o que um jornalista da ESPN falou sobre essa negociação, sobre a entrada do River Plate na briga junto ao Internacional. Quero te falar também sobre Robert Renan, porque o empresário do jogador está fazendo uma pressão e está alegando que o Inter está demorando para fechar com o jogador. Inclusive o Corinthians já teria entrado nessa concorrência. E quero te falar também sobre uma outra situação que é do volante Fernando, que ficou livre no mercado depois da sua saída agora do Sevilha da Espanha. E é um jogador no qual o Inter tem interesse para a próxima temporada. Quero te falar um pouco mais, quero te trazer mais detalhes sobre essa situação. Mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional e eu quero começar aqui conversando com vocês sobre a situação do zagueiro Robert Renan, jogador de 21 anos, 1,85 m de altura, do Zenit, no qual o Inter tem encaminhado já o empréstimo de um ano, com inclusive a possibilidade de devolver na metade do ano para o West Ham, que é o clube no qual ele comprou. É uma negociação que estava muito bem encaminhada. No domingo, o empresário do jogador disse que nessa semana ainda ia acontecer o anúncio do Robert Renan como novo reforço do Inter, que só faltavam ali alguns papéis, coisas burocráticas. Mas ontem ele voltou a falar e disse que o Inter está demorando na negociação, que o Inter parou o negócio por algum motivo de novo. Isso já tinha acontecido com outro zagueiro, que era o Gianetti, argentino, e naquele momento o Inter desistiu por causa da cota de estrangeiros. E agora o Inter, segundo o empresário do jogador, disse que o Inter deu uma estagnada no negócio, que o negócio parou de andar por causa do Inter. E eles querem uma pressa, porque inclusive a frase que foi dita, o Lucas Fontes conversou com o empresário dele, disse exatamente assim, ó, o futebol não para, a gente precisa resolver de uma vez essa situação. E segundo o empresário do jogador, o Inter está demorando muito para finalizar esse negócio. O Alexandre Ernst conversou com a direção do Inter e disse que é uma pressão normal do empresário para valorizar o jogador, mas que é um negócio que está tudo certo e deve ser ainda, inclusive, anunciado ainda antes do dia 8 de janeiro, que é quando o Inter acontece a reapresentação. Inclusive, o Inter quer anunciar 4 reforços até a reapresentação. Um zagueiro, um meia e 2 jogadores, um extrema, né, e um centroavante, é o que o Inter tem interesse em anunciar até o dia 8 de janeiro, tá bom? Mas o que eu quero te falar realmente nesse sentido é que a negociação do Robert Renan, se o Inter perder, vai ser muito estranho, porque é uma negociação que o Inter está muito na frente, por mais que tenha a concorrência do Corinthians, o Corinthians não topou entrar nesse tipo de negócio que o Inter topou entrar, que é um negócio quase como o Inter fosse ali uma barriga de aluguel, já que é um jogador que está vendido e não tem a possibilidade de ficar, por exemplo, para o próximo ano, apesar de ser um belíssimo jogador, isso ninguém discute, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês também é exatamente para falar sobre do volante Fernando. O Fernando é um volante que nessa temporada, na verdade há mais de 6 anos, ele joga na equipe do Sevilha da Espanha. Hoje ele tem 36 anos. E o Fernando conseguiu uma rescisão amigável lá com a equipe do Sevilha. Ele está livre no mercado e ele quer voltar ao Brasil, né? Ele tem essa prioridade de ficar perto da família e por isso que ele quer voltar para o Brasil. Ele é natural de Goiânia, para quem não sabe. E alguns clubes já estão interessados na contratação desse jogador. O Inter acabou de vender o Johnny para o Real Betis. O Inter precisa repor a saída do Johnny. E o Inter vê no Fernando esse cara, que é um cara experiente, que é um cara que já passou por Manchester City, que é um cara que estava agora no Sevilha da Espanha, foi campeão 2 vezes da Europa League, jogou diversas Champions League, jogou Champions League com o Manchester City, e vê que é um cara que pode ajudar ali dentro do plantel e seria uma oportunidade de compra, já que ele viria de maneira gratuita. Eu conversei com o empresário de jogador que não negou esse interesse do Inter, mas disse que o jogador só vai resolver a sua vida a partir de janeiro, quando ele voltar agora para o Brasil. Ele disse que não abriu negociações com nenhum clube ainda, que só vai abrir as negociações depois que o Fernando retornar para o Brasil e depois agora do ano novo. Então essa é uma situação ainda que vai demorar um pouco mais, mas vale deixar ressaltado aí o interesse por parte do Inter nesse volante que é o Fernando, que estava no Sevilha, está livre do mercado, jogador de 36 anos, um volante, aquele jogador assim mais brucutu mesmo, e é um jogador no qual o Inter está na mira. O problema mesmo é a idade, né, que é um cara que já teria aí uma idade um pouco mais avançada, caso viesse ao Internacional, seria um dos jogadores mais velhos ali do elenco do Inter, só não mais velho que, por exemplo, que o Gabriel Mercado, e a ideia do Inter que é rejuvenescer o elenco, sairia um pouco meio que dessa ideia, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês é sobre Lucas Alario. Apesar do Inter estar interessado, estar negociando com o Borré,
Todo mundo sabe que antes disso o Inter negociava a contratação do Lucas Alario. E o Inter negocia a contratação do Lucas Alario ainda, que é um jogador que também pertence ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, assim como o Borré. E é um jogador que também é campeão da Libertadores pelo River Plate. Um jornalista da ESPN trouxe informação que o Inter fez uma proposta muito tentadora para o Alario, pensando na questão salarial, uma proposta muito interessante para o jogador. Mas disse também que amanhã o jogador vai se sentar com o River Plate. O River Plate não vai chegar nos valores que o Inter ofereceu para o Lucas Alario, mas existe toda a identificação do Lucas Alario com o River Plate. É um jogador que foi cria por lá, é um jogador que foi campeão da Libertadores por lá, jogou o Mundial de Clubes por lá e é um argentino. Então tem todo esse fator também local de ficar próximo da família, um ambiente um pouco menos hostil para ele, então existe também esse lado. Mas, segundo esse jornalista, o Inter está muito forte nessa negociação. O Sebastian Sur, que também é outro jornalista argentino, também trouxe essa mesma informação, que o Inter está muito forte na contratação do Alario, inclusive na do Alario e na do Borré, inclusive chegaram a falar que não dá para descartar esses dois nomes do Inter, apesar de eu achar muito improvável, primeiro pela cota de estrangeiros e segundo porque um ia sobrecarregar o outro. Se tivesse o Alario, o Borré teria que ser banco. Se o Borré, por exemplo, jogasse, o Alario tivesse que ser banco, então um ia sobrecarregar o outro, não faz sentido o Inter trazer os dois jogadores. Mas aí a carreira dos dois também é muito parecida. Os dois jogadores nas últimas 3 temporadas têm basicamente quase o mesmo número de gols, e assistências. O Alario é um pouquinho melhor em participações em gols, só que ultimamente o Borré vive uma fase melhor, já que o Alario vive aí um momento que não joga, por exemplo, desde abril, tá bom? Mas, falando sobre essa situação, recapitulando, o Inter tem uma proposta muito tentadora. O empresário do jogador, que é o Pedro Aldavi, estava conversando com nós até 2 semanas atrás, e agora, nessas últimas semanas, ele parou de conversar com a gente. O Inter adota também esse estilo de pedir para os empresários não vazar mais informações. Então, sim, o nome do Alario ainda é o nome que o Inter está tentando, e é aquele plano B que o Inter tem. Caso o Inter não consiga não conseguir, por exemplo, fichar o nome do Borré, que é o plano A do Inter, o Inter vai, por exemplo, o nome do Alario. Só que o Inter não pode ficar demorando muito nessa situação do Borré, porque daqui a pouco o Inter perde o Borré, gasta aí 2 semanas ainda tentando o Borré, e nesse meio tempo o Alario desiste de esperar o Inter e acaba fechando, por exemplo, com o River Plate. Então essa situação também o Inter tem que tomar conta, mas a ideia do Inter é até o dia 8 de janeiro já ter esse centroavante anunciado à disposição do técnico Eduardo Cudê, e inclusive o próprio Eduardo Cudê estaria participando dessas negociações. O próprio empresário do Borré confirmou que o Cudê já ligou, já conversou com o Borré, com o Lucas Alario muito parecido também essa situação, porque o Alario também já enfrentou o Eduardo Cudê lá na Argentina, na época que o Eduardo Cudê treinava o Rosário Central, então são caras que se conhecem já, então certamente ele já conversou também com o Lucas Alario. Então são os dois centroavantes que o Inter mantém na mira, e a ideia do Inter é até o dia 8 de janeiro, quando ocorre a reapresentação, ter um desses dois jogadores, ou o Alario ou o Borré, para fazer a parceria de ataque com o Ener Valencia, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, e logo mais eu volto com novas informações aqui junto ao Internacional, tá bom? Grande abraço a todos vocês, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!